Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Leia, Rosana, por favor. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, se alguém deseja pastorear, ser líder na obra de Deus, não é pecado não, não é errado não. Excelente obra deseja, almeja. Agora, como eu já tinha dito antes, não é só ter um desejo. Tem gente que quer falar em línguas estranhas porque acha bonito. Falar em línguas para ser edificado quando estiver olhando, ou para ser usado, interpretado, entregar livros. Aleluia. Glória a Deus. aleluia, Passar. Glória a Deus. Aleluia. som, e passar então, Aí é brincadeira. aleluia, está de brincadeira comigo, e passar a revelação de Deus. Tem gente que quer profetizar porque acha bonito. E Deus usa. Eu quero ver quando for na hora de entregar aquelas profecias casca grossa, você vai ter coragem. Acha bonito? Bonito é o preço. É gente virar as costas para você, virar a cara e dizer desaparou. Olha lá, não está bem. Não adianta querer ser líder apenas por achar bonito. Eu chamar. Eu tenho uma visão, uma forma de pensamento. É bem assim. Tem coisas que a gente tem vontade de fazer de uma hora, e na realidade não é uma vontade nossa que fluiu assim do nada, é algo que o Espírito Santo, o Espírito de Deus plantou dentro de nós, aquela vontade, aquele desejo. Ele tem aquele chamado, aquela área com a pessoa. Entende isso? É mais ou menos quando você está pensando em alguém e a pessoa aparece. Está pensando em você. Não foi pensando. É o Espírito Santo mostrando para você que a pessoa ia chegar e você não entendeu. É bem assim. Eu quero começar aqui nesse primeiro tópico, consultando a igreja, dentro do que nós já estudamos, sobre ter um chamado. Quem vai ser o primeiro ou a primeira a me falar um pouco sobre ter um chamado, ou sobre o chamado de alguém? Fique à vontade, você tem liberdade, ou para falar alguma sentença acerca disso. Agora eu preciso que alguém fale. Amém? Hoje a aula é um fórum. Amém? Quem vai ser o primeiro a falar? Porque eu vou apontar, você fala alguma coisa sobre isso. Primeiro vamos deixar em aberto. Vamos lá? Não acredito que ninguém vai falar, ninguém sabe falar nada ou quer ter um chamado. Na massa. A pessoa quer ser um pastor, mas ele não tem um certo desenvolvimento para ensinar. Tem que ter um jogo de cintura, tem que ser boxel.
ensinar. E aí, acaba que eu quero ser mais, eu não tenho aquele chamado. A pessoa quer ser, mas não tem um chamado, ou seja, não está pronto, não está preparado. E aí acaba criticando, né? Porque E muito. ele vem lá na frente, ensinando, vai ter que estar chamando sempre alguém, convidando alguém para estar ministrando. Está na frente da obra, mas não está pronto para ensinar. E aí fica chamando outras pessoas para ministrarem. Essa, o apóstolo Paulo, vamos inverter lá. Um jeitinho aí, passa. Põe ele em cima daquele X ali no chão. Por favor, vai lá, olhando para perto. Vai certo. Olha, esse gordinho pensa. Você vê esse gordinho lá no batismo. Esse calério que deixou. Ele botou lá no WhatsApp. Ele é o gordinho, gostou todos os seus caras. Não tem nada. Brincadeira. Não tem nada. Tem E é nada. mesmo, não? Não botei nada. É uma bênção, assim, pelo pacote. Vem me acompanhar. Papai, alguém for falar, se acompanhar a pessoa, ok? Então, que a irmã Márcia falou, respondeu, dentro do chamado, o apóstolo Paulo fala algo acerca dessa questão. A pessoa quer ensinar, quer estar na frente da obra, mas não está pronto para ensinar, não sabe ensinar. Paulo fala algo sobre isso. Alguém aí? Cadê os irmãos aí da Bíblia? Paulo fala duas situações que se encaixam aí no que a irmã Márcia falou. Lá em Timóteo também. Aleluia. Hábito para ensinar. 1 Timóteo capítulo 3. Olha lá. Quando o homem de Deus, a pessoa que está na frente da obra, ele tem que ser hábito, preparado para ensinar. Preparado para ensinar. O apóstolo Pedro falou assim: que nós temos que estar prontos para responder acerca da nossa fé quando alguém perguntar. Aí Paulo escreve na primeira carta a Timóteo, dizendo, aleluia, e tem muita gente querendo ser mestre da lei. Se eu não me engano, capítulo 1, versículos 6 e 7, 1 Timóteo, aleluia. Tem muita gente querendo ser mestre da lei, professor da palavra, ensinar a palavra, não sabendo nem o que ensina. Ele está ali na frente da igreja ensinando, nem ele sabe o que ele está falando. Olha que isso que tem, até o dia de hoje tem isso. Desde a época lá da igreja primitiva. Tinha as divisões, gente que era na frente de obra, gente abrindo ministério, sem ter chamado, sem ser capacitado. Que capacita Deus. É Deus, ainda bem que você sabe, quem fala assim. Ainda bem que você sabe. Se não estiver capacitado, aí cumprir. Bem, alguém mais, por favor, me fale um pouco mais. Fale para nós, vamos aprender aqui uns com os outros. Fale o que você pensa, o que você acha, ou alguma passagem da Bíblia, alguém da Bíblia. Ter disponibilidade para a obra. Não, vamos ficar na área do chamado, vai chegar lá. Aí são outros 500. Dentro da área do chamado, ter um chamado. Claro que para exercer o chamado tem que ter disponibilidade. Eu cobro isso. O sacrifício. Vai ter que sacrificar pela Glória a palavra. Deus. Antes de se esforçar, você tem que renunciar para fazer. Tem que ter uma vida abnegada, uma vida de renúncia. E não é questão da renúncia apenas do pecado, não. Mas a renúncia do passeio, a renúncia de uma festa, por causa da obra. O pessoal amigo meu me chamou outro dia numa festa que fizeram para criança, para filha, e foi uma festa linda. Eu não pude ir,
eu tinha um compromisso aqui na obra, pedi desculpa. Aí a pessoa chama, mas por favor, não sai para lugar, eu tenho um compromisso na obra. Né? Às vezes sacrifica um passeio com a família, um passeio, alguma coisa, tem que ter disponibilidade para a obra. Como que você vai liderar a obra se você não tem disponibilidade para a obra? Se você não aparece na obra? Vem quando quer? Não pode. Chega. Aí só vem o chamado para quando a pessoa quer? Não pode. Não é o caso, a pessoa passa por enfermidade, por questão de trabalho, e tem que manter o lar, pagar as contas, é diferente. Fora isso, não está envolvendo enfermidade, não está envolvendo trabalho, e aí? Bom, tem que pegar a segura na obra, senão complica. Vamos falar mais sobre o chamado, se assim, tá bom? Vamos lá. Se dedicar, pega lá, calor. Se dedicar ao. Quem tem um chamado tem que se dedicar. Se dedicar em que sentido? Desenvolve esse negócio aí. Seu pensamento, se dedicar como? O propósito que a pessoa fez com Deus. Aleluia, tem que se dedicar, tem que ter dedicação. Reverência. Nós já aprendemos que a palavra consagração, se consagrar a Deus, é o mesmo que se dedicar. Ler a Bíblia, você está se consagrando. Jejuar, você está se consagrando. Orar, você está se consagrando. Evangelizar, você está se consagrando. Congregar, você está se consagrando. Ou seja, você está se dedicando. Amém? Vamos lá. Alguém mais aí, por favor? Fala mais aí. Amon. Ver quem tem um chamado muito legal, né? Se esforçar mais na escritura, no aprendizado das escrituras, e também na oração. Acreditar na oração, aqueles que foram chamados assim para estar louvando a casa do Senhor, está se esforçando nesse sentido de crescer espiritualmente nessa área. Louvado seja Deus. Amém? Mas tem que sair mais coisas aí. O passo, né, pastor? É saber qual chamado. Sim, Carlos, fala. Saber qual chamado. Saber? Então explique isso aí melhor. Porque muita gente assim, o Senhor sempre fala. Tem muita gente que ainda está na igreja e não sabe o seu chamado. A pessoa tem que saber qual é o seu chamado. E a irmã Cátia está colocando que tem pessoas que estão na igreja e não sabem qual é o seu chamado. Aí eu repito, aleluia, o apóstolo Paulo também falou sobre isso. Quem lembra mais ou menos o que foi que Paulo falou? Ficar na vocação em que foi chamado. Bom isso também, mas não era isso que eu tinha em mente, não. Vamos partir para aí já já. Desperte o dom de Deus que há em ti. O apóstolo Paulo falou: desperte o dom de Deus que há em você. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, 7. Desperte o dom de Deus em você. Agora você precisa despertar, procurar conhecer qual é o seu chamado. É para ensinar a palavra, é para evangelizar, é para fazer visita em hospital, em presídio, é para cantar na igreja, é para pregar, é para ajudar uma empresa. Qual é o seu chamado? Para auxiliar o pastor em alguma área? Qual é o seu chamado? Deus não chamou você para ficar só no banco da igreja, só para vir cultuar, adorar e gozar das bênçãos. Deus chamou você para outra coisa. Aí o Rolis acrescentou: fique na vocação e depois chamado. Qual é a minha vocação? A igreja responde, por favor. Qual é a vocação aqui desse carro, desse tempo conhecido? Pastorear as ovelhas. E esse pastorear envolve o que dentro? Quais são as funções de quem está pastoreando? Quem está pastoreando faz o quê?
ensina, exorta, cuida. Vamos lá. Prega, aconselha, se esforça no aprendizado, no ensinamento, consola, levanta o caído, cuida, ampara. Então parece que uma menina forte até uma luta. Senhor, desse jeito, eu vou nem olhar para quem é. Amém? Vou entregar a Ângela. Ângela é a câmera de Ângela lá no. Amém? Fique na vocação. Eu sei qual é a minha vocação. Esses dias para mim tem sido uma bênção. Se não sabe, a gente passa a madrugada acordado. Eu estou indo dormir mais cedo, 1 hora, 1h30. Só que quando dá 4 e pouca da manhã, o gato está atacado. O gato tem 2 gatos, o gato está no 5. Aí o gato fica lá em cima da geladeira, na porta do meu quarto. Aí eu aí eu acordo e não durmo mais. Meu pai, eu falei com o Márcio, esse gato está sendo usado. Não, é usado por Deus, para ter acordado, para eu ir orar. Amém? Para eu ir orar, para eu estudar. Levando um durmo mais. Durante o dia eu tinha um cochilo. Mas aí chega a Jeana, chega outra pessoa, aí uma coisa é outra. Aí você entra no quarto, os meninos. Aí toda hora não descansa. Aí você já está sendo uma correria. Ontem foi uma bênção. Aí ontem de manhã, batismo de tarde, fomos à casa da irmã Benedita, ela chamou a gente para ir almoçar lá com a família dela, no aniversário dela, foi na atenção. Aí volta a outra aqui, correria. Ontem eu recebi lá no almoço, eu recebi o telefonema da irmã Ritaná, já conheço a Ritaná, que a mãe dela faleceu. A mãe dela estava internada, ela estava muito triste. Ela ligou informando e que o enterro provavelmente seria hoje pela manhã. E aí, bombardeado, devido a essa correria nesses dias, dormindo pouco, bombardeado hoje de manhã, eu capotei. Aí quando eu levantei, foram 11 horas. Eu levantei 11 horas, e aí vi umas chamadas, retornei a ligação. Ela me informou que tinha acabado de sepultar a mãe dela. Eu fiquei sentido. Porque Não, deixa aí, por favor, obrigado. Porque era para eu estar lá. Era para eu poder estar lá do lado dela, dando um apoio, dando uma palavra, oferecendo um ombro amigo, ou então enviar alguém. Mas eu fiz plano de ir. Eu fiz plano, falei, não, informe o horário direitinho, se você souber, ligue, eu botaria com vocês. Mas eu não estreitou. Era a correria. Amém? Então você tem que, dentro do assunto aqui, eu sei qual é o meu chamado. Aleluia. Você sabe qual é o seu? A maioria aqui sabe. Aleluia. 1 ou 2 aí, um pouquinho, talvez uns 3 aí, eu também aéreo assim, não sabe muito bem qual é. Mas Deus vai lhe dar entendimento, direção. Diga amém. Deus vai lhe dar direção, direcionamento. Então você tem que descobrir qual é a sua vocação. Dentro do que o presbítero falou. Aleluia. Permaneça na vocação em que você for chamado. Agora eu vou fazer uma pergunta para complicar tudo. Por que tem que permanecer na vocação? Deus vai dar vitória naquilo que você vai realizar, fazer. Mas vai mais além. E se eu não quiser ficar na vocação? É o que é bom. Escravidão. Rapaz, você pegou pesado aqui, ó. É isso, irmão. Alegria. Peraí, stop. Dá pausa aí. Você pegou pesado. Ricardo? Lá na parábola lá no livro de Juízes, a parábola de Jotão, né? Ele conta que A parábola de Jotão, lá em Juízes. chegaram a figueira, né? Falaram, olha. Juízes 11, se eu não me engano, né? 10, 11. Figueira sobre nós. Aí a
Apaguei a porque deixa eu meu fruto, que agrada a Deus e aos homens, a reinar sobre vocês? Figueira respondeu que não ia fazer, ia cuidar dela dos frutos dela. Eu vou deixar meus frutos para cuidar dos homens? Agrada a Deus, né? Então, o nosso chamado é aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, é isso que agrada a Deus. Glória a Deus. Fazer certas coisas. E quem foi cumprido o chamado foi o espinheiro. E eles comeram regado, pagaram o preço. Agora, você respondeu o que, meu irmão? Se não cumprir a vocação, se fugir da vocação que Deus chamou, acontece o que, Ramon? Se atrapalha todo. Isso que o Ramon respondeu, do jeito dele, é verdade ou é mentira? Me dê uma base bíblica para amparar a resposta dele. Eu quero uma base bíblica. Jonas fugiu do chamado, se atrapalhou todo. Outra base bíblica. Vai? Saul quis cumprir algo a mais. Não tinha nada a ver com ele. Vai ver o caso. Sansão, mais ou menos, não bate, não encaixa. Tem uma passagem aqui, outra, além de Jonas, que encaixa certinho. Cidade. Lá, meu filho, me ajude. Presta atenção. O profeta velho? Não. Aí é não. Judas também não. Não. A parábola dos talentos. Mateus capítulo 25. Um recebeu 5, outro recebeu 3. Quem recebeu 1 enterrou. Não procurou produzir. Se atrapalhou todo. Trevas e ranger de dentes. A de Jonas e essa dos talentos. Terrível. Então não tem negócio. E tem mais versículos na Bíblia para nos dar a entender que não podemos largar o chamado, abandonar a vocação, porque senão, como o Ramon disse, vamos nos atrapalhar todo. Vamos lá, que versículo? Lembra algum versículo aí? No Evangelho, está nos Evangelhos. Aquele que colocou a mão no arado não olhe para trás. Não, nem olhar, que dera voltar. Sabe como é, gente? Olha, eu estou passando calor, eu estou estressado, eu estou aborrecido, eu estou sendo muito tentado, eu vou deixar de ser pastor por 15 dias. Lucas 9:62, se eu não me engano é o versículo 62. Aquele que colocou a mão no arado, não olhe para trás. Tem que cumprir o chamado até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. Tem mais versículos? Tem mais? O negócio está ficando gostoso. Conscientização é o nome disso aqui agora. Aleluia, Jesus. Para quem quer jogar a toalha, dar um tempo, vai dar um tempo só lá. Quem mais? Sabe mais nada não? Se escrever sabe. Vamos lá, acorda aí, rapaz. Diga, Fernando. Eu tenho um interesse assim de. Fale alto. Interesse em leitura. Queria ter assim. Treinamento, como muitas pessoas têm os versículos guardados, né? Para poder explanar. Mas tenho tentado tenho observado que desde criança eu fui minha turma, sempre gostei de participar de coisas de percussão, né? De música, ia para a ilha com meus colegas, comprava esses instrumentos assim, nós ia para a ilha tocando, e aí os colegas ficavam na percussão ali, tocando e eu cantando, né? Amém. E sempre eles mandando só para mim ficar ali no momento cantando ali com eles, na percussão eu cantando. E depois que eu passei a entrar no Evangelho, veio a mim essa oportunidade de louvar o Senhor. E depois que eu recebi essa oportunidade, foi que me caiu a ficha que
que isso não veio agora, veio da minha infância. Desde a época de novo, você estava no mundo, já gostava de tocar, De cantar. já gostava de cantar. Então, veio isso aí, já veio. É uma vocação, um talento que você tem. Não é da agora, então eu procuro assim, um colega assim, diga aí, pastor, o que é? Não tenho vocação para isso não, por que eu digo isso? Porque eu não tenho, estou tentado botar na minha cabeça. Memorizar os versículos, guardar, e tem dificuldade, né? E quando eu chego na internet, eu me inspiro muito em estar baixando música, cada trocando de louvor, né? Você gosta de música, você se identifica com a área musical. É seu chamado. Ele não pode. Eita, quase falo do versículo. Diga mais um versículo aí, alguma coisa sobre não voltar atrás. Lá em Hebreus, ou mais explicado que isso, não retroceder. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que voltam atrás. Daí também se aplica a voltar para o mundo, né? Claro. Amém? Mais alguém, por favor, me fala alguma coisa sobre o chamado. Pode ser outra área de chamado. Não se exaltar. Quem tem o chamado não pode se exaltar. Certo? Tem mais, gente? Muitas vezes a pessoa tem um chamado. Então, não misturar, né? Porque o pastor, ele tem um chamado para ser um pastor. Mas às vezes ele não precisa aquela vocação para louvar. Não tem voz, não tem talento. Aí é direto para o mundo. Brincadeira. Você foi chamado para ser a mulher, rapaz? Você é doida? Vai chegar a menina? Mas eu gosto muito de estar aqui, né? Arrumando a igreja, quinta-feira. Eu fiquei muito cansada, mas eu fui para casa satisfeita, porque a gente viu a igreja toda limpa, cheirosa. Eu gosto de estar ali uma vez no mês de noite e estar fazendo o meu chamado, é algo que diz Você assim. segue. O que a irmã Márcia respondeu foi o que Ricardo tinha dito antes sobre o rei Saul. A pessoa quer sair da sua área para fazer uma outra área que não lhe compete. Que não lhe compete. Complica. A pergunta do Fernando, o chamado dele, ele sente isso desde a época do mundo, porque ele gosta de música. O chamado dele, ele era vida diária, na Vila Obra. É pau para toda a obra dele, né, Fernando? Deixa eu ver o Fernando está colado aí. Estou aqui apitado também. Deus abençoe, Dona Lívia, Valéria, outros aí que ajudaram, os pequenininhos. Mas a área dele é música. Ele disse que ele tem dificuldade em guardar os versículos. Então, para ele vir aqui ensinar a fazer o que o pastor está fazendo hoje, ele deu a entender que para ele não dá. E o rei Saul foi cumprir o papel do sacerdote. Deus testou ele. Para você entender. 1 Samuel capítulo 13. O rei Saul, tinha pouco tempo que tinha sido ungido. Muita gente ali, olha, assim, rapaz, é terrível. Isso acontece até hoje. O óleo acabou de descer na cabeça dele. Tinha gente ali, o próprio povo de Deus, que desfez dele. E tem capacidade para isso? Nada, não. E nada. Não gostaram dele ter sido ungido, se afastaram. Falaram mal dele. Mas ele começou. Ao contrário do que muitos só falam mal do ministério do rei Saul. Mas se você examinar a escritura sagrada, o rei Saul errou, pagou o preço, morreu, desviado, atrapalhado. A Bíblia nos dá a entender que ele perdeu a salvação. E somos nós para julgar, né? Mas ele, antes de ter feito as pesquisas que fez, ele acertou muito. Ele fez muita coisa certa, muita coisa boa. Agora o que acontece? Em 1 Samuel capítulo 13, o rei Saul, agora liderando o povo de Israel, estava para guerrear, ele de um lado com o exército, lá do outro lado os filisteus acampados, ambos aguardando o momento da batalha. Deus usou o profeta e disse: espere 7 dias. Espere 7
dia, Samuel. E Samuel iria oferecer o sacrifício para Deus. E aí sim ele podia ir para a guerra e Deus ia dar vitória para ele. Detalhe: os filisteus estavam num número muito maior. E o povo de Israel estava com ele. Vão passar os dias, um dia, 2 dias, 3 dias. Começaram a perceber a batalha. Falaram, mas a gente não vai ganhar não é? Quem vai correr com Saul é outro. Eu vou passar para o lado de lá. O povo começou a abandonar o exército e passar para o lado do inimigo. É o crente hoje que desvia e passa a perseguir a igreja. Passando vários, desertaram, passaram para o lado dos filisteus. Agora, o rei Saul chegou no 6º dia, ia namorar no sacrifício e nada do profeta aparecer. Ele perdeu a cabeça. Você vai saber um ano, eu tenho que ir para a batalha mesmo. O profeta não veio até agora, quem vai oferecer o sacrifício sou eu. Aí ele tinha chamado para oferecer o sacrifício, ele era sacerdote? Não. E aí ele foi oferecer o sacrifício. Quando ele acabou de matar o animal e oferecer para Deus, o profeta chegou. E já chegou largando a madeira. Mas Saul, Deus não mandou você esperar 7 dias que eu ia vir para oferecer o sacrifício? Pois bem, agora você acabou de perder a bênção. Deus rejeitou você, vai botar um no seu lugar melhor do que você. Estava sendo provado e foi reprovado. Está sendo provado, não, vai ser aprovado. Quem sabe se vai ser Deus. Nem todo mundo que é aprovado não. Complicado isso. Então ele foi querer exercer o chamado que não era o dele. Aqui não interessa quem foi. Não vou falar o nome, não convém. Mas um dia eu tive que chamar uma pessoa aqui, no eixo mesmo. Um jeito uma vez eu estava no microfone, no estudo, a pessoa não entendeu. Depois eu estava brincando, minha meu jeito de brincar, né, aí larguei. Avarão, vai vigia, a pastora até essa calma. A Márcia, quando ela estava na fé, queria Márcia, pastor essa calma, não é pastor Márcia, não, seguraria, ensinando para a pessoa. E a pessoa querendo dar cajadada nos outros, fazer coisas que era para o pastor fazer. E o pior, não estava edificando as pessoas, estava machucando as pessoas. Até para falar duro ou para dar uma porrada santa, para manter a pessoa na fé firme, a gente tem que ter sabedoria e jeito. Aí um dia eu chamei a pessoa em particular e disse: você para com isso, eu vou lhe meter pela disciplina. Você não é pastor da igreja, você está tomando funções aí que é do pastor. E aqui eu não vou aceitar isso não, na ordem de Deus vai ter ordem. Você está falando que negócio é isso? Isso é jeito de falar com a pessoa? Isso é jeito de. Não, fecha sua cara, eu estou brincando com você não. Ele está dando risada e você não está brincando. Eu não estou brincando com você não, eu estou falando sério. Não acabava comigo não. O pastor da igreja que abaixo dele é pastor da carne, não é você não. Eu não levanto para você não, né? Estou lhe avisando, é a última vez que eu falo com você. Eu já vi uns 3 fatos aí, você não entendeu. Aí a pessoa ficou uns 2 dias de cara feia, mas depois entendeu que estava errado. Não, você quer comprar demais. Então não pode, você tem que saber qual é o seu chamado. Os irmãos estão entendendo? Você não pode atropelar o chamado. Você participa de um grupo. Senhores, missões, evangelismo. Ali tem uma liderança. Você deve respeitar a liderança. Você não pode querer atropelar a liderança da pessoa. Você pode dar opinião, você pode tentar ajudar, você pode dar uma orientação, dar um conselho. Não tem problema. A mesma coisa na igreja. Um pastor, você pode dar um conselho para o pastor. Meu pastor, eu não sei, sua intimidade com Deus, sua experiência na obra, conhecimento um pouquinho do Deus de Deus, mas se fizesse assim, o pastor vai conversar e vai falar com você. Não tem problema nenhum a gente ouvir uma opinião, ouvir um conselho, ouvir uma orientação. A gente aprende uns com os outros. Como Darina falou, não pode querer se exaltar, achar que é o Senhor da verdade, que é o sabe tudo. Não pode, tem que ser humilde. Mas não, o que também não pode é os outros querer tomar a frente. Gente, o negócio é esse. Aqui um tempo atrás, era um pastor, a gente acertou começar os cultos de 18 horas. Aí no dia o pastor veio mais cedo, antes de 18, deu 18 horas em ponto, sem falar nada, sem pedir permissão, pegou o microfone e abriu o culto. Eu olhei e falei: que bom, deixa. Até ali eu não vi nada demais. Vou deixar. Ele abriu o culto, fez uma oração, fez uma reflexão, distribuiu oportunidades. Daqui a pouco ele pregou. E aí, quando acabou a pregação, ele fez um apelo para quem queria aceitar Jesus. E ninguém. Ele ministrou a bênção apostólica e eu sentado ali.
Eu tenho o costume de levantar e ali lá fora. Nesse dia nem lá fora eu fui. Eu falei, vou ficar aqui para ver até onde ele vai. Eu acho que eu virei. Eu sou o X-Men agora. Eu sou o super-herói, o homem invisível. Essa coisa que eu estou tão seco, tão magro, que ele não está me enxergando. Aí ele deu a bênção apostólica, ele ministrou a bênção apostólica, ele virou. E aí, Zé, vai falar alguma coisa? Não. Aí passou. Quando foi no outro domingo, não. Teve uma intenção, mas a intenção dele também foi longe demais. Eu não vou falar nada com ele hoje, não. Eu vou esperar no próximo domingo para ver o que é que tem no coração dele. Eu vou provar ele um pouquinho. A Bíblia manda experimentar o Jago, né, o obreiro. Eu vou observar ele. Quando foi na outra semana, a mesma coisa. Ele abriu o culto, ele fez a reflexão, ele cantou, ele passou oportunidades, ele deu para outra pessoa ministrar, para outro pastor ministrar a palavra, e ele ministrou a bênção apostólica. Ele vinha aí, quer falar alguma coisa? Não. Quando foi na outra semana, é hoje que vou lhe ensinar. Vou dar uma ensinadinha santa. Dobrou o joelho. Eu falei, o relógio ia dar 6 horas. Quando ia dar 6 horas, ele não vai abrir o culto comigo aqui. Eu fiquei fazendo anotações e tal. Bateu 6 horas. Olha, igreja, só tem igreja para o Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Comecei a ministrar o culto. Aí ministrei, passei a oportunidade, tudo direitinho. Não lembro se foi eu, se passei para alguém ministrar a palavra, eu não lembro. Aí, acabou o culto. Deus abençoe. Aonde? Sentei na frente do computador. Comecei a digitar. Começa a fazer, fulano dirigir isso, fulano dirigir aquilo. E aí botei embaixo uma observação. Os irmãos não me levem a mal, mas eu já tomei muita porrada. O ministério já foi muito dividido. Fulano, eu botei fonte, colei o papel aqui, ó. Luiz, lembra? O papel ficou aqui mais grande do lado. Fulano militar, pastor fulano dividiu a obra, pastor fulano dividiu a obra, pastor fulano, quase 30 nomes. Então não me leve a mal. Antes de me julgar, me criticar, se coloque no meu lugar. Esse negócio de confiar em Deus. Se tantos fizeram, o cara está fazendo isso, fica aqui no culto, está com dinheiro, vai lá, por favor, sai do culto, vai sentar ali lá. Eu falo, deixa eu cortar logo as asinhas, ele já está se exaltando, já está indo longe, ele não está, sem perceber, ele já está se desencaminhando. Os irmãos estão entendendo? A pessoa tem que permanecer na sua vocação. Queria chegar, pastor, posso abrir o culto? Pode. E aí, como é, pastor? O senhor vai dar uma palavra, vai dar um aviso, vai pregar. Quem vai pregar? Rosana dirige o culto, missionária Rosana dirige o culto, quem seja, né, Rosana? Tem liberdade para trabalhar, Rosana? Olha lá, galera, chega aí. Tem liberdade para trabalhar? Pastor pega e se pega alguma coisa? Bom, aí ele fala bem da Bíblia, não machuca ninguém, procura orientar, não vai ministrar. Porque ouviu alguém falar alguma coisa de vai entrar naquele detalhe, não. Tem que ouvir o que o Espírito diz, senão o que Deus não dá. Tem essa melhoria, tem que ser espiritual. Tem liberdade para trabalhar, desde que trabalhe de uma forma ética, de uma forma dentro da palavra. Dentro da palavra. Tem que cortar a liberdade. Se vai convidar alguém de fora para pregar, comunica o pastor antes. Pastor, posso convidar fulano e tal, está orando e tal, assistir de Deus, pode. Não, fulano dividiu a obra lá, mas a pessoa não tem conhecimento. Mas tem que total liberdade para fazer o trabalho de Deus, assim como qualquer outro. Rosana, com Márcia, que lideram senhoras, as irmãs que estão ensinando, que lideram, cidade. O pastor pega no pé a blusa, o pastor pega no pé, cidade, se não fizer, né? Aí eu pego no pé, chegar atrasado, ficar faltando a cultos, quem está na liderança não pode. Tem que dar exemplo. Como é que você é líder do trabalho e falta, chega atrasado, ou não dá bom testemunho? Não pode. Amém? Aí eu pego no pé assim. Que a gente tem que ter um certo padrão de excelência. Os irmãos estão entendendo? Para nós cumprirmos o nosso chamado.
no chamado. Eu falei demais. Mais alguém, por favor, puxa, aborda outra situação aí, por favor. A situação que aconteceu com minha esposa. Amor, fora duro. E perguntaram à minha esposa se ela sabia o chamado dela. Aí ela disse que não sabia. E falaram para ela que o chamado dela era cortar laço. Peraí. Então, é irmã tesoura. Perguntaram para a irmã para a esposa de Ramon se ela sabia qual era o chamado dela. Ela disse que não. Aí a pessoa virou para a esposa de Ramon e disse: Ramon, o chamado dela era cortar laço. Então é irmã cortadeira. Aí eu expliquei a ela que isso não é chamado. Você explicou para ela que isso não é um chamado, né? Deus pode usar a pessoa assim, eu creio. Pode usar ele lá. Eu já vi Deus usando alguém numa situação, e a pessoa que Deus está usando, ela é uma pessoa muito criticada por alguns, é muito levada à emoção, ela sim, mas nesse dia Deus está usando ela sim. E ela não sabia do problema que a pessoa que ela estava ministrando estava passando, mas eu sabia. E eu fiquei, mas como Deus faz as coisas? Mas isso aí, como o Ramon colocou, não é chamado. Né? O que mais, gente? Vamos lá, chamado. Servir aos outros. Servir uns aos outros. Isso aí também. Vamos lá. Também não perguntar às pessoas, né? Qual é o meu chamado? Eu tenho menino e perguntar a outras pessoas qual é o chamado. E daí quando o chamado vem do Espírito Santo, né? A gente sente que você sente isso. Através mesmo de um sonho, até mesmo de uma ministração do Espírito Santo no nosso coração. Então, você sente a própria inquietação dentro de você, é algo até natural de Deus. Você sente aquele impulso, aquela agonia, aquela vontade de fazer aquilo. É um chamado. Você não pode estar perguntando, pensa, qual é o meu chamado? Aí a pessoa vai olhar para você e vai dizer: rapaz, esse irmão que eu te digo, o seu chamado é botar dinheiro na minha conta. Seu chamado é passar a sua casa no meu nome. Mentira, velho. Mentira. Amém? Se você não quer descobrir seu chamado, vai para o joelho. Vai orar a Deus. Do mesmo jeito que vai não ter a mão para poder deixar, antigamente, mesmo quando eu tinha vontade de ler, a pessoa não entendia nada. Aí, quando eu levantei a mão, né, eu senti dentro de mim que eu tenho muita vontade de ter conhecimento, de gravar e procurar. Mas eu vi uma pessoa sentada a colar, sempre fui para cada um que deixa toda hora. Eu não digo que eu todo dia toda hora para não atrapalhar, né? Mas o Espírito Santo toca na gente, a gente sente a vontade daquilo que foi chamado. E não perde ninguém, acho que o Espírito Santo sempre falou, a vontade de ver. Aí renunciar a comprar uma roupa, para comprar uma Bíblia, renunciar a vontade de ir para um show, de ir para um cinema, para comprar um dicionário. Glória a Deus, são livros caros. Então, o chamado para mim é isso, essa coisa gostosa tem dentro de você ter vontade de ler, de assistir, né, uma parte de um filme, tudo aquilo que acaba, até aprofunda as palavras de música, porque antigamente a gente via uma música, a gente gostava, só que não entendia nada. Isso. E aí, quando chegou isso, minha mãe, a senhora primeiro tem que ouvir o louvor, entendeu? Isso sim é aquele Deus, não é qualquer musiquinha que a gente escuta e vai adorar. Tem músicas até bonitas, românticas, né? Ótimo, não fala mal nem nada mais. O bonito é falar de Deus, que o Senhor Deus escolheu para você ouvir o que Deus tem para falar, que Deus também fala no louvor. Olha aí. Importante isso aí, né? Ela disse que no dia que ela aceitou a Cristo aqui, veio à frente, mesmo antes, já tinha vontade de ler a Bíblia e entender a Bíblia, mas não entendia. Eu tive a vontade de crescer. Então hoje ela abre mão de ir no show, ela abre mão de fazer um passeio, de comprar uma roupa, para comprar uma Bíblia cara, para comprar um livro caro. São caros, livros teologais, livros de estudo, são caros. Amém? Agora é importante isso, José, sabe o que é? Por que tudo isso? Por que disso tudo? Porque é apenas Deus está dando isso apenas para dar, para preencher o vazio. Não. Aí entra a capacitação. Deus inquietando vocês, para capacitar você naquela área. Deus está inquietando você para você estar estudando mais hoje, já começa a compreender.
já começa a entender, daqui a pouco leu a Bíblia toda, começa a ler de novo, vai entendendo mais, daqui a pouco começa a ler de novo, vai entendendo mais. Por quê? Porque Deus tem te chamado com você. Para passar para as pessoas que não têm, porque a Madonna mesmo chegou e disse, ela disse para mim que não ia para o céu. Eu disse, eu vou morar no céu em nome de Jesus, mas pecador não entra no céu. Eu disse, a gente tem pecado, mas na hora que a gente vem, se ajoelhar e perdoar a Deus, Deus contempla o nosso coração, Deus perdoa, a gente vai morar no céu. Eu vou morar no céu, a senhora vai morar no inferno? Ela, eu não, nem vou para o inferno. Ou não vai morar no céu, vai para onde? Vai virar zumbi. Eu disse, aí foi difícil, aí eu fiquei calada, porque a gente tem que calar, né? Isso. Um jeitinho. Eu disse, mas não ler a Bíblia, Deus vai nossa fé para entender. Porque pelo que eu entendo, a gente se ajoelha para perdoar a Deus, quem consegue é Deus, o seu coração não. Só que ele justifica é Deus. Deus está aqui mais no céu, quem sou eu? E aí Deus começa a capacitar você para você mostrar na Bíblia. Olha só que na Bíblia aí tem. Abra a Bíblia para vai ler. Mas se a gente for dormiu aqui agora, pega aí. Vamos dar uma lida assim para você ver. Então Deus começa a capacitar você para você poder se criar, ensinar, tirar dúvidas, a falta de entendimento de alguém e lançar luz com a Bíblia na vida daquela pessoa. Porque a gente fala uma coisa, a gente vai até escrito na Bíblia, aonde? Na oração assim. Aí a pessoa, Mas ela diz essas coisas que foram ensinadas há muitos anos atrás. Eu disse, a senhora vai em Apocalipse, tem vulcão, tem morte, tem doenças que a gente hoje, a gente não conhece, mas aparecem do nada. Quer dizer, isso é o Apocalipse, o fim do mundo. A senhora está entendendo essas coisas, pai matando o pai, filho matando o pai. Isso aí eu disse, pelo amor de Deus. olha aí Deus me usando lá. É Deus que está falando, chamado. Amém? Glória a Deus. Mais alguma coisa sobre o chamado? Legal. Ser chamado é oração. Você sente isso. Você pede e Deus responde. Amém. Orar as madrugadas. Sim. Então Deus estava muito direto, eu estava em oração, e louvor, mostrando cada som, ela foi um menino na frente da equipe do Senhor. E aí Deus mandou todo dia, Deus mandou orando, mandou da fé, então eu orava e louvava, Deus comunicava, e Deus não foi. Amém. Então a gente vai poder ler, glória a Deus. A menina teve uma pandemia, ele nasceu, né? Aí ela ainda falou, me lembrou de sonhos de poder. Amém. Então eu fui, minha chamada, orar, madrugada, oração com Deus. Olha aí. Então eu sei, porque fico olhando na foto, né? Eu estava ali, né? Um dia meu amor. Glória a Deus. Só que eu tenho no coração, também. Quando eu estou muito lá para fazer a açúcar, aí eu entrei, já tirou a pessoa de Deus, Deus me dá aquela alegria, entendeu? Então, você entende que o seu chamado é oração, intercessão, orar intercedendo por outras vidas. Agora, uma coisa importante, olha para cá, uma coisa importante. Vou pegar a deixa aqui da irmã. Ela falando, a irmã Reinaldo falando, você, que ela sente que o chamado dela é oração. Josete, a irmã Tete, costuma chamar, falando, veio essa vontade de estudar, está estudando, está buscando, e lá no trabalho dela está semeando, já é um princípio, né? Porque depois Deus vai estar usando aqui, vai estar usando para ministrar nos lares, levar a palavra em outros lugares, e assim por diante. Mas se tem uma coisa, um outro tem um chamado para ser um recepcionista, um cordeiro, um outro tem um chamado para ajudar na limpeza da igreja, na ornamentação, é tão bonita para a festa, Calete? Aleluia! Então o que é que acontece? Presta atenção no seu trabalho. Esquece Deus. O que é que acontece?
Edinho, aleluia, ajuda aqui na filmagem. Cada um trabalha numa área. Aí entra Romanos capítulo 12, o corpo de Cristo, os dons chamados dons ministeriais, o corpo de Cristo, em Romanos 12. Em Coríntios capítulo 12 também fala sobre as funções de cada um. Deus usa o apóstolo Paulo para comparar as funções da igreja às funções dos órgãos do corpo humano: a orelha, a nariz, a boca, os pés, a genitália, assim por diante. Efésios capítulo 4 também fala dos dons ministeriais: o pastor, o doutor, o mestre, o profeta, o evangelista, assim por diante. Agora, uma coisa assim: fulano tem uma posição maior do que eu na igreja. Hierarquicamente, não está errado a gente falar, o pastor está sobre a gente aqui, mas usar isso aqui agora. Mas ninguém aqui é maior do que ninguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. A mãe raidava na igreja, hoje ela veio aqui na frente, que o pastor insistiu, o cara cansado, não queria vir, né? Mas você não vê a irmã raidava sempre aqui na frente, como Rosana, como Indaraína, como Marlene, como Zeni, como outros, tantos aqui. Você não vê, mas ela está dizendo, toda madrugada ela está lá no joelho intercedendo. Então, mesmo o valor que Rosana tem, ministrando o ciclo de oração, ministrando o culto das sextas-feiras, aqui dirigindo o trabalho, presidindo o trabalho aqui na casa do Senhor, na sede, o mesmo valor que ela tem para Deus e para mim também, graças a Deus do espiritual, o mesmo valor a Ivalva tem. Você entende? Ninguém melhor que minha função é. Não. Cada um tem sua função, tem seu trabalho, mas ninguém é melhor que ninguém. O importante é que cada um desenvolva o seu trabalho. Já pensou se seus ouvidos hoje disserem para você: essa semana eu não estou afim de ouvir, não. Se vira. Sabe uma? Aí a língua diz: não estou afim de trabalhar, não. Vai falar com o Jé, com a língua do Jé. O Jé da Atos uma vez. Amém? E aí? Eu preciso da minha língua. Eu preciso do meu olho, do seu olho. Então, da mesma forma que meu corpo precisa dos olhos, que o seu corpo precisa do nariz, que o nosso corpo precisa dos pés, e de cada parte, de cada membro, assim aqui, irmãos, eu preciso de você. Nós somos um corpo. Um é uma mão, outro é um dedo, outro é um braço, outro é uma perna, outro é um antebraço, outro é um pescoço. E assim cada um tem uma função. E se um deixa de cumprir sua função, o corpo padece, o corpo sofre, o corpo perde. Então não pode. Então aí a pessoa vai: não posso forçar ninguém nada. Não quer congregar, não posso forçar. Dá conselho, vai visitar, manda alguém visitar, orienta. Não quer cumprir o trabalho, não posso forçar. Não pode. Mas a gente sabe por quê? Porque faz falta na obra. A obra não vai parar. Sansão errou, você trabalhou, acabou se sacrificando por bem do povo, por ele mesmo, para ser redimido por Deus. Mas Deus falou: volta no lugar dele. A obra para. Agora o problema não é só a questão de sofrimento momentâneo, porque aquela lacuna, aquela brecha vai ser tapada, outra pessoa vai subir o trabalho. Aleluia. O problema é o que a pessoa vai terminar sofrendo. E como foi dito, aquele que colocou a mão no arado, olha para trás. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Vai retroceder? Vai parar? Pode preparar para as costas. E lá mas está tudo beleza agora. Aí o pastor está avisando: o pastor está dando bênção, acorda, bênção, o chamado, bênção, o compromisso, bênção, a responsabilidade, bênção. A cobrança vai vir. Não é igual o cartão de crédito. Você compra hoje, daqui a 30 dias, 40 dias, você vai ter que pagar. Não tem para onde correr. Deus é justo. Deus é justo. Amém? Da mesma forma que é para abençoar, é para corrigir. E ele, como o pai açoita o filho, porque ama, assim te corrige o Senhor. Que ama, então a correção vai vir. Eclesiastes capítulo 8.
As pessoas que estão no mundão bagunçando, aí a correção não vem, passa um ano, passa 2 anos, 3 anos, a madeirada de Deus não desce sobre ele, ou o castigo ou a própria morte. Ele continua porque ele acha que o juízo nunca vai vir sobre a vida dele. Mas lá em Eclesiastes vai entender que vai chegar um momento que a correção, a porrada vai chegar. Então a gente tem que ter discernimento para lembrar dessas coisas. Eu já passei lutas, tenho vontade de parar assim, botar aquele espírito servil, eu testemunhei para vocês aqui. Terceiro dia, segundo dia, terceiro dia lá dentro, botei o jeito lá no cara chorando calado do companheiro ali, não ouvi. Para não ficar aquela que está dando mais de coitadinho. Mas chorando calado ali, eu não dá não. E não sei o dia, a hora que você vai me tirar daqui, meu Deus, eu vou tirar, não quero ser pastor mais não. Quero ser mais não, já chega. Tantos anos, uma porrada, pancada. Não tem interesse em nada de ninguém, não ando tirando nada de ninguém, só porretada, falta de consideração, falta de respeito, falta de nada, não quero subir mais nada. Chega. Daqui a pouco todo dia eu quero lá, quietando, e o Espírito lá falando alguma para aquele amigo. Como é que não vai? O Jeremias, o profeta Jeremias também passou por isso. Falando, estou fatigado, não dá não, que dá, chega. Aí Jeremias diz, eu queria ficar sem falar, sem pregar, sem ensinar, sem profetizar, mas está queimando dentro de mim, não dá para segurar. É forte isso. Quem já sentiu vontade de falar, sabe o que o pastor está falando. Aí essa semana, como eu disse ontem aqui, que Deus usou 3 vasos durante essa semana para falar comigo na rua. E ontem usou a irmã Dione ali, a distante que veio com a Ana, para me entregar algo ali fora. Eu continuar me humilhando, continuar descendo, que Deus está se agradando, e Ele vai nos honrar, vai honrar o ministério, vai exaltar o ministério de uma maneira que nem a gente imagina. Eu creio que Deus vai fazer, porque Deus tinha falado isso. Essa semana mesmo, eu fui sábado, fui comprar a tinta ali do Ramarinho para fazer a pintura. Aleluia. Aí, por enquanto, eu fiquei na borracharia ajeitando o carro, o rapaz lá trocar o pneu, e quando ele foi no outro depósito do Ricardinho trabalhando, aí na vinda, no meio do caminho ali, no ponto de ônibus, um irmão de outro ministério me parou, pastor. Outro dia Deus mandou falar algo com o senhor, eu engoli e levei para casa. Outro dia passei pelo senhor de novo, engoli e levei para casa. Aí nesse ano o senhor passou por mim, quando foi pode lá, agora o senhor, eu fui para casa do meu pai, o senhor inquietando, falei, fiz prova com Deus, se eu encontrasse o senhor na volta, era para eu falava, e agora eu botei. Ele desenrolou o rolo, entregou. E uma das coisas que foi falado, novamente, quantas vezes o senhor parou por causa das roupas aí, pensando em parar? Eu disse, o senhor não para não. Eu não sou pensando em parar não. Ele foi desenrolando. Então essa semana também lá em casa, quem lembra de Jeremias que pegou aqui anos atrás? Jeremias se desviou porque a esposa traiu ele não suportou a pressão, se voltou para a vida do crime, assaltando, usando droga, foi preso. Eu assisti um jornal do dia que ele foi preso, tirou 2 cadeiras. Aí ele veio no fórum, resolveu uma situação. Aí ele passou lá em casa, eu vi ele. Quem é, Márcia? Quem é? Ele é Jeremias. Diz o pastor que é agente de emergência. Levantei e disse, Márcia, calma, não pode mandar descer. Você quem? Ele desceu. Jeremias pregou algo lá também da parte de Deus. A mesma coisa, para não parar, para não desanimar, para suportar. Então parar não pode, irmão. Deus conhece o coração da gente. Deus sabe até onde a gente suporta. Então, de vez em quando, o papai do céu vem e faz assim, dá aquelas injeções de ânimo. Às vezes é aqui na própria palavra, vem ministrando aqui, e Deus bradando aqui no coração da gente. Às vezes é diretamente mesmo. Deus usa o vaso, como o Ramon disse, com um sonho. Deus vai lá e manda o sonho do dinheiro, né, velho? Aleluia. E por aí vai. A gente vai levantar a cabeça e achar. E se o Senhor não consolar nosso coração, a gente não suporta, não. Para quem faz a obra, se dedica para a obra, é pancada direta, porrada direta. Você não pode se deixar envolver, se deixar levar pelas pancadas. Se eu for fazer obra aqui pensando só em pancada, eu vou bater em vocês todo dia. E não, outra coisa importante aqui, viu? Foi até bom, quem já o assunto, tantos temas aqui, ficou só me chamando, vamos lá. Deixa Deus trabalhar. Uma coisa importante aqui, para quem ministra em culto de lares, para quem ministra aqui na sede, para quem ministra na Samuel, preste bem atenção, pelo amor de Deus, seja espiritual para entender o que é que o pastor está ensinando. Eu vou dar um exemplo do culto de
quarta-feira. Dificilmente eu chamo alguém para pregar aqui quarta-feira, ou de fora, ou do ministério, a menos que o Espírito de Deus me direcione para fazer isso. Porque eu não tenho a condição nenhuma realmente, a uma dor, a uma situação, talvez se quiser para a fratura, e pedir alguns para ministrar. Mas, melhor, culto de quadro, vem pessoas de outro ministério, vem pessoas, são pessoas que às vezes estão num lugar que a fonte está seca. São pessoas que estão em certos lugares que está sendo apedrejado, está sendo rejeitado. São pessoas que às vezes no mundo está no casamento da aparência, que está sofrendo. Resumindo, são pessoas que estão com a vida que é uma desgraça pessoal. Aí a pessoa chega no culto, na Samuel, aqui, no lar, no ciclo de oração, sei lá o que for, e aí você só porrada, quer consertar os outros agora. Aí você na sua mente, você acha, não, tem que pegar por você, e se ele entrar pela porta, e não, e pau, não é o braço não, olha bem, olha para cá, não funciona, meu irmão. Pastor, você está pregando, ensinando que não pode pregar com você? Não. Se tem um aqui que prega com você, sou eu. O que está sendo ensinado aqui hoje é o meu. Vamos usar essa expressão assim, de uma forma camuflada, disfarçada não, camuflada. O que é que está sendo ensinado aqui? Isso aqui, esse ensinamento de hoje é uma exaltação. A uns cumprirem o chamado, abraçar o chamado, a outros não abandonar o chamado, não virar as costas para o chamado. Isso aqui é uma exaltação. Só perceba que está sendo uma exaltação, digamos assim, por alguns cristãos, é uma exaltação light, aquela coisa assim, não é aquela coisa ali, pancada, porrada, sabedoria que Deus dá para a gente, discernimento que Deus dá para a gente. Já pensou, você está a agonia do seu trabalho, seu dia não foi bom, conta para pagar, qualquer pressão na cabeça, às vezes não consegue nem se concentrar direito para cantar o hino, para ler o hino, até para orar. Ele chega na igreja aqui, que é um lugar de refrigério, você recebeu uma palavra de vida, uma palavra de paz, uma palavra de ânimo, você só toma pancada. Não aguenta não, irmão, a igreja não aguenta um negócio desse. É até, eu vou usar o jargão que alguns irmãos pregadores usam, pastores usam. Não bata na noiva do cordeiro, porque o cordeiro vai lhe pegar. O noivo vai lhe pegar. Não bata na noiva, que o noivo vai lhe pegar uma hora dessa. Os irmãos estão entendendo? Então, cada caso é um caso. Você pode chegar em madeira. Tem que pregar o conserto? Tem, mas tem que pregar o conserto com sabedoria. Ao invés de edificar, vai machucar. Ao invés de construir, de edificar, de ajustar, de consertar, vai destruir. Vai chegar um dia pessoa, aí vem aquela coisa, está idolatrando o pastor. Quando é pastor, é igreja. Quando é pastor, está fulano aqui. Fulano está nesse cara hoje, irmão fulano vai pregar. Pronto, só fica no nome do louvor, pega a Bíblia na hora da palavra e vai embora. É o diabo, é porque não quer ouvir a verdade, porque nós às vezes é falta de sabedoria de quem está ministrando. Então tem que pedir graça a Deus, tem que pedir discernimento a Deus, tem que pedir sabedoria a Deus, e na medida que Deus vai derramando, você vai usando. Porque muita gente gosta de vir de quarta, não é só porque a gente diz que é um culto avivado, realmente é um dos dias do culto da semana, que é o culto mais avivado aqui da semana. Até porque geralmente tem corinho de fogo. É difícil ter uma quarta-feira que não tem corinho de fogo. E ele vai até dar o psicológico da gente, o movimento. É uma alegria gostosa, é um negócio, e flui, sente a graça. Ele é plano terra, fazendo uma escaleta, e dá vontade de fazer também. Esse negócio pega. Eu quero ver antes. Eu falei para ele no dia do batismo. Eu quero ver, ele já vai para fora de você, vai ser saindo terra, não sair. Aqui vai segurar. Eu vou botar roscando para segurar. Segura aí, roda. Dá uma agarrada nele ali, roda. Rolando mais sério que a fortinha. Uma barba do outro, uma barba do outro. Brincadeira, amém? Louvado seja Deus. Então, lembra. Você tem que ter. Toda a glória está no Rei Jesus. Eu tenho, por Deus, eu tenho
um chamado para ministrar exortação. Amém? Se você assistir, observar aqui nos cultos, ou assistir as mensagens que a gente mostra lá no YouTube, no Facebook, gravadas aqui, você vai, se você observar o teor das mensagens que Deus me dá, quase, vamos dizer assim, 98, 99% das mensagens que Deus me dá são mensagens exortativas, são mensagens de conselho. Mas você não vê pastor dando barrote seco. Não pode, não funciona, não edifica, machuca, fere. Então tem que saber colocar direitinho, pedir, orar a Deus, Deus me dê graça, transmitir sua mensagem e tal, desenrolar o rolo. Foi como Jeremias disse, um profeta chamado Ananias, que estava pregando muita regalia. Deus mandou Jeremias profetizar 70 anos de prova, de conselho. O cara falou: não, 70 dados são concedores, 2 anos só. E Jeremias, não, beleza. Os profetas que veio antes de mim, de você, profetizaram, foi estreito, foi terra estreita, e aperto, luta. Você está pregando paz? Bom, vamos ver se isso aí vai acontecer. Mas tem pessoas que pegam esses trechos isolados da Bíblia e eles saem atropelando. Pega o Miqueias, capítulo 3, que é uma mensagem madeira em líder, de tudo que é jeito, juiz, sacerdote, profeta, porrada dos líderes. Pega a mensagem daquela e ele sai destrinchando sem conhecimento, sem direcionamento de Deus, sem sabedoria. Ao invés de edificar, destrói, espalha. Jesus disse: quem comigo não ajuda, espalha. Então tem que ter sabedoria. Vou repetir: as almas que vêm para a igreja destruídas. Até aquele que diz que veio por amor, mas ele passa às vezes também. Ele passa quantas boas com a família, chora calado no canto, passa quantas boas. Ele vem na igreja só porrada. Então não, irmão. Então é necessário pedir discernimento, sabedoria, direcionamento de Deus para entregar a mensagem pregada ou as revelações, as profecias. Louvado seja Deus. Amém? Aí Deus revela para você alguém desconcertado, alguém precisando de um ajuste com a água. Não, você não é para entregar na frente de todo mundo, é para entregar em particular. Se é na frente de todo mundo, como é que eu devo entregar esse recado para aquela pessoa, para ela não se sentir desvalorizada, para ela não se sentir humilhada? Você tem que ter sabedoria para entregar as coisas de Deus. Não pode sair, virar metralhador e sair. Receba a sua peste. Bateu. Pode. Ou então, todo dia batendo naquela tecla, todo dia pegando o pé do irmão, da irmã. Não, você já largou a semente? Não já entregou o que Deus mandou? Deixa Deus fazer a obra. Deixa lá. Aqui. Eu não conheço o profundo da vida de vocês, mas eu conheço um pouquinho da falha de um, eu conheço um pouquinho da falha de outro. Eu conheço um pouquinho da falha de cada um aqui. Eu falo da falha no sentido da obra. E um ou outro, talvez alguns aqui, que eu também conheço a falha de comportamento lá fora. Um pouquinho eu conheço. Quando você conversar comigo, de algum parente, alguma situação que aconteceu, alguém comenta, traz a notícia. Mas eu ando pegando no seu pé, eu ando lhe batendo, porque não vai edificar você. Não vai edificar. Você não vai suportar. Os irmãos estão entendendo? Então a gente, glória a Deus, amém. A gente tem que ter entendimento do nosso chamado. Amém? Deus colocou. Quem sabe cortar cabelo aqui? Sabe mesmo? Quem sabe cortar cabelo? Glória a Deus. Tiago, nem lembrava. Tiago é barbeiro. Pode ir de carro não, é barbeiro. Amém? Quem sabe levantar a parede aqui, trabalhar no pedreiro? Fernando. Amém? Mas levanta a parede mesmo, levante com o seu Maurílio. Glória, meu sogro. Quem sabe trabalhar em marceneiro aqui, no carro de marceneiro, eu sei. Carpinteiro, seu Maurílio, Vanaildo. Quem sabe trabalhar aqui em pintor?
Eu sei, Calé sabe. Calé trabalhou na pintura da igreja. Se pintou todo, mas trabalhou o dia todo. Seu Maurílio, aí vários outros que sabem. Não é pela parede, não. Estou falando pintura mesmo. Eu sei pintar. Eu aprendi a pintar, aprendi a passar na Marinha. Fiz um curso. Aquele cinto do Distrito Naval, aquele prédio da Marinha, aquele quartel da Marinha, tem em frente à Lagoa Lacerda. Eu com a equipe, eu e outro amigo meu, liderando a equipe. Nós, uma equipe de 8 pessoas, eu e ele era o líder. A gente pintou aquilo ali tudo, por dentro e por fora. Eu sei trabalhar com tudo. Eu sei como é que se pinta direitinho. Como é que eu pinto, como é que faz, como é que não faz. Então você tem que saber usar o talento que Deus te confiou. E não apenas saber, não apenas saber usar o talento, você tem que se aprimorar. Você tem que se aprimorar. Daralina louvou aqui agora à noite, 2 hinos lindos. Louvou durante a festa, pôs a voz bonita, músicas bonitas que ela escolheu, que Deus pôs no coração dela para exaltar a Deus. Só que ela não pode se conformar com isso. Ela tem que melhorar. Ela tem que se aperfeiçoar cada dia mais. Assim é quem trabalha com a palavra, assim é quem trabalha na limpeza. Aí, por exemplo, 15, 20 anos atrás, não tinha nem 10% da quantidade de material de limpeza. Por exemplo, vou dar o nome só de uma empresa, Bombril. A quantidade de tipos de detergente, um detergente para o vidro, um detergente para a madeira, um detergente para o piso, um detergente para o cimento, vários tipos de materiais. Você tem que saber usar. Você tem que se aperfeiçoar. Trabalha com limpeza, você tem que se aperfeiçoar naquela área. O irmão trabalha em limpeza de shopping, ele já sabe para cada produto ali, para que área, para que lugar como é que faz, como é que não faz, o horário que faz. Então você, aqui na igreja, você tem que se aperfeiçoar no que você faz. Como o pastor costuma dizer, você tem que afiar a sua ferramenta. Quantos estão entendendo? Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Quantos vão se esforçar para melhorar? Faça isso. Não, aqui às vezes o Calete está indo rapidinho, não pode estar aqui ainda, não pode filmar. Ricardinho me ajuda, Bento me ajuda, Dadal me ajuda, Ezequiel, Cristina, às vezes eu peço para ele vir aqui ajudar, Van, às vezes Royce me ajuda, todos esses. Mas Calete, às vezes ele fica meio aéreo, de criança, não gosta que o livro fique perto dele, ele fica distraído e esquece a câmera. Mas, não desmerecendo os demais que ajudam. Mas de todos, ele é o melhor filma. Por quê? Eu já sentei com ele lá no computador, peguei as primeiras filmagens que ele fez, disse: aqui, você encostou a cabeça para baixo aqui. Aqui você encostou a parte de cima muito. Aqui você não centralizou, deixou muito espaço para o lado. Aqui você não colocou o zoom na hora certa. Fui ensinando. Chamava no dia, fui ensinando. Hoje ele já sabe o macete. Ele está aqui filmando, filmar aqui, a mensagem está aqui. Mas às vezes a igreja está glorificando. Para quem está assistindo. Ele quer ver. A igreja está glorificando, vira com jeitinho, não vai ser zoom de vez. Ele já viu porque ensinei. Então ele filma melhor, ele faz melhor. Então, tem coisas aqui na obra que você faz melhor do que eu. Tem coisas aqui na obra que Deus chamou você e você faz melhor do que aquela pessoa que me ajuda. Não, eu não estou dizendo que você é melhor. Eu não estou falando para massagear seu ego, para incutir, entender em você o Espírito Exato, você não é isso. Mas tem coisas que você faz melhor que o outro. Então procure se aperfeiçoar no que você faz. Procure melhorar no que você faz. Amém? Às vezes você não percebe, mas um simples apertar de mão, levanta, vou usar a expressão, levanta o ânimo da pessoa, levanta o astral, assim que dizem, né? Daquela pessoa, a pessoa está meio para baixo, só de você encontrar na rua: ô Deus, e aí, como é que você está? Josué 21:45 para você. Eu quero dizer lá, irmão, todas as promessas que Deus fez para o povo de Israel, Deus cumpriu. Tudo que Deus prometeu, vai cumprir. Largou aquela palavra, ficou, mas você não tem ideia do efeito, só daquela pergunta, daquele abraço, ou daquela palavra, o efeito que aquilo ali causou. Uma palavrinha que você botou no Facebook, a
propósito. Às vezes você não tem nem ideia. Você pensa que você perdeu o seu tempo ali. Não. Então procure se aperfeiçoar com você, talvez. Um outro ministério que eu fiz parte, antes de você nos confiar isso aqui, tem uma irmãzinha, ela colocou até em cima na outra rua, alguém Fernandes. Tem uma irmã aí. Aí, mesmo aí pessoas que ministério, sempre que eu passava por ela, então podia estar do outro lado da rua. Se eu não pudesse atravessar, ou então eu ia lá atravessar, apertava a mão, e vai se com a família. E sim, é meu jeito. Aí um dia ela me falou e disse: ô irmão, eu já gosto de encontrar o irmão. Falei: amém, glória a Deus. Por quê, irmão? Porque o irmão se importa com a gente. O irmão passa com a gente, faz questão de saudar a gente, questão de pegar na mão da gente. Quando não pode passar perto ou passa de carro, o irmão grita e fala com a gente. Irmão, eu já gosto disso. Ela está dando a entender o quê? Em outras palavras, como eu gostaria que os outros fossem assim também. A maioria dos outros, ou eu pego, ou outros, não são assim, não se importa com a gente, não fala com a gente, é mentira, é tirar, é saltar. Então, aquilo que no que o Senhor te chamou para fazer, faça bem feito. Vanderleia daí, faça igual a irmã Vanderleia. A irmã Vanderleia faz as coxinhas ali, faz a queijadinha. Até os gatos lá de casa gostam da galinha. Quando eu levo uma queijadinha para casa, eu tenho que dividir com um Caleb, um Caio e agora com os 2 gatos. É brincadeira. E a coxinha, a irmã Vanderleia faz lanche, né? Para casamento, para festa, doces, essas coisas gostosas, para vender nas lanchonetes. Ela bateu perna para lá e para cá, perto de noite, né, Vanderleia? E aí, Rosana e Márcia, ele disse que Vanderleia, ele está filmando, rapaz, já conheceu a terminar. E aí, se Vanderleia está sentada lá fazendo a coxinha, e aí vai cochilando. Vai cochilando e a Rosana vai chegar, daqui a pouco a baba vai descendo. Tem roupa coxinha. Agora é por isso que eu descobri que essa rapaz tem coxinha, galera, mas a minha, a coxinha barba. Mas Caled, você filmou isso, Caled? Caled, você não vigia, não? Glória a Deus, Caled não vigia. Mas você viu um negócio desse, velho? Você deixa seu pai falar isso na igreja, velho? Amém, gente? Brincadeira à parte. Mas aquilo que você faz, faça bem feito. Você pode estar indiretamente fazendo para mim, fazendo para qualquer outro, fazendo até para pessoas que você não conhece, mas na verdade, você está fazendo é para Deus. Eu não tenho recompensa para te dar. A pessoa que está do seu lado hoje não tem recompensa. Alguém que vem de fora, que você nem conhece, não tem recompensa para lhe dar. A recompensa vem de Deus. Amém? É Ele que entende melhor a gente, é Ele que cuida da gente, é Ele que honra a gente, é Ele que corrige a gente, é Ele que salva a gente, que livra a gente, que protege a gente, que cura a gente. Ele é tudo para a gente. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para você. Não faça o erro. Cumpra o seu chamado. Honre o seu chamado. Se está aqui também fraquinha numa área, fraquinho na área, bota o joelho no chão, se liga. Paga o preço, chora lá no joelho, abre uma campanha, tira o pensamento ruim da cabeça, tira o pensamento negativo da cabeça, tira, joga fora. Tem certos pensamentos que não se devem alimentar. Aleluia. Amém? Seja positivo. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de fé, seja proativo, seja positivo, seja uma pessoa para frente. Está tudo dando errado, mas você continua acreditando que tudo vai dar certo, que tudo vai dar certo. Eu sou um pouquinho assim. Está tudo dando errado, está todo mundo dizendo que não vai, que não. Eu estou acreditando que vai dar certo, eu estou vendo que vai dar certo, eu estou vendo que dá certo. E eu vou ver muito mais. Nossa, agora acredite. Eu vou, não, você não vai parar coisa nenhuma. Jogue duro, vem na cara, vai dar certo. Então, quantos amaldiçoados, falaram, apedrejaram,
Ah, essa porta já foi, nunca mais, acabou, vai fechar. E aí? Pastor Marcos Feliciano veio pregar aqui na festa? Na festa agora? Sexta, sábado, domingo, ontem, encerramento da festa. Pastor Marcos Feliciano veio pregar aqui. Pastor Marcos Feliciano é uma bênção, eu amo ouvir as pregações dele. Estou com saudade de ouvir a pregação nova. Porque ele postou lá no site um monte de pregação nova e agora até está mais barato. Era 25 reais, 26 reais o CD, DVD, agora está 14, 15 reais. Pensa. Muita mensagem abençoada, eu gosto. J. Neto veio cantar aqui, Cassiane, Estila, Damares. Não, né? Mas eu senti a presença de Deus aqui, a graça de Deus. Eu estou vendo a cada dia que passa, Deus movendo as águas, colocando as coisas no lugar, restaurando o ministério, restaurando nossas vidas, abençoando, levantando vidas, pessoas. Não é porque é meu filho, não. Eu até postei hoje lá, que Jean pegou aqui ontem, Geração Samuel. Aproveitei foto de Calete que eu tinha tirado limpando o som há uns anos atrás, foto de Calete que eu tirei aqui dando aula de rapidinho, dando aula, não está ajudando não. Foto de Calete ela pintando, ajudando a pintar a igreja. Foto de Calete ontem do batismo. Peguei o domingo, veio para a consagração de manhã, veio despreparado. Vai ficar no carro, está preparado uma força. O rapaz da Kombi não vai por aí. Luiz, vai para nada, não. Com a roupa só. Olhei para a galera, peguei uma barra, toma aqui, você vai entrar comigo. Ora, não tem tu, vai comer. Aleluia. Amém? E foi Valentina que me ajudou lá a batizar a Ângela. Olha o tamanho de Ângela. A ministrar o batismo sobre a vida do povo. Uma luta para batizar, mas venceu. Crescer mais e mais agora. Glória a Deus. A Valentina estava lá me ajudando. Olha que bênção. Olha que bênção. Eu fico feliz. Primeiro porque é meu filho. Independente de ser meu filho, que fosse o seu, feliz também eu ia ficar. Que fosse você, e seja você, eu vou ficar feliz em ver sua dedicação, seu crescimento. Agora, se eu for um simples mortal com você, por enquanto, né, que nós vamos para a imortalidade, para a vida eterna, fico feliz, quem dera a Deus. Quem mais fica feliz é Deus. Então, agrade a Deus. Quer vitória com Deus? Agrade a Deus. Quer vitória com Deus? Honre a Deus. O meu irmão comentou comigo: mas não, na cabeça assim mesmo. Não, o calor aqui dentro está demais. Eu falei com o irmão: eu estou com a fratura, a clavícula fraturada. Onde é que eu me distrei? Foi muito bem avivado. Está doendo. Passei o horário com o remédio, o osso não está colado ainda. Agora já está colando. O osso não está colado, está doendo. Eu estou conversando com você, eu estou sentindo dor. Eu preguei o tubo inteiro, agora eu estou sentindo um pouquinho de dor. Mas no dia que está doendo mesmo, eu estou pregando, dando risada, pulando e ministrando. Eu posso suportar dor? Você não pode suportar um calorzinho dentro da igreja? Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, na hora assim, tem coisas, estou usando isso aqui por exemplo, tem coisas que você vai ter que suportar, tem coisas que você vai ter que cumprir, tem coisas que você vai ter que passar por cima para cumprir o seu chamado. Amém, gente? Para cumprir o seu chamado. Minha esposa, ela já disse algumas vezes, não é que ela ou outra pessoa que já falou, pensou isso, está desfazendo de ninguém. Eu já coloquei Rosana aqui para ministrar culto de segunda-feira. Já coloquei Rosa para ministrar culto de segunda-feira. Já coloquei outras pessoas. Uma massa, poxa, eu não gosto quando você bota outra pessoa para ministrar na segunda-feira. Mas eu só boto, não tem jeito. Porque é meu chamado. É meu dia de ministrar. Aleluia. Eu não gosto. Não é que ninguém. É o jeito, talvez, não apenas a questão do conhecimento que Deus nos deu. E vai dar muito mais. Eu também estou na mesma feira que você, aprendendo. Mas às vezes o jeito da pessoa, o costume, está acostumado, é assim, não é dando madrugada, eu com certeza sei que vou acordar, vou orar, vou estudar um pouquinho, tem um assunto lá que deixei separado, eu poder estudar, buscar, tem uma Bíblia, se Deus permitir, que daqui a 15 dias no máximo eu vou adquirir ela. Eu lembro da irmã Márcia, eu fazer. Vai comprar uma Bíblia que não vai esse dinheiro. A benção. Amém? É uma Bíblia cara, quase 300 reais, como a irmã Tete ali falou. A Bíblia do pastor Nelson Rocha, o
Velho Testamento já saiu. Então é comentado versículo por versículo. Por agora nada disso. Por uma pessoa que Deus capacitou, por uma pessoa que entende. Eu sei que eu vou aprender mais ali. Eu vou fazer o quê? Eu vou afiar minha ferramenta. Afia a sua. Amém, gente? Cidade, por favor, me ajude aqui. Passa a caneta ali rapidinho. Lembra aqui meio, daqui para lá, para outro mais. Bota ali, ó. Amém? Aprendemos, lembramos um pouquinho de algumas coisas aqui hoje? Amém. Amém ou não amém? Amém. Então vamos ver se aprendemos bem. Elias, o que você aprendeu hoje aqui? Rapidinho, poucas palavras. Aprendi que somos membros de Cristo. Somos. Oi? Dentro da igreja somos membros de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. Isso aí. Precisamos uns dos outros. Isso. Mais claro, mais explícito. Claudete, aprendeu o que hoje, Claudete? A costurar o nome do marido. Cadê? O que é que aprendeu, Claudete? O que é que aprendeu, quer dizer? O que é que chamou sua atenção hoje no estudo? Do fórum? Chamado, né? Que às vezes eu mesmo tem coisas que faço, eu não sabia que era um chamado. Como fazer o bem, né? Querer ajudar as pessoas, assim. Eu tenho esse dó de fazer. Amém. Eu não sabia que era um chamado. Glória a Deus, né? Dom, talento. Everton, é que chamou sua atenção hoje no estudo? Oi? Na brecha, na palavra. Procurar sempre se aperfeiçoar. É como no quartel, né? No quartel sempre surge oportunidade para a gente fazer cursos, né? Cursos de aperfeiçoamento em determinadas áreas. Na igreja é a mesma coisa. O Zeni, que chamou sua atenção. Fale, não te cales. Salve, Zeni, já não gosta de rir. É mais do que maluco. Fale. Dedicação. Isso. Tamara, o que é que chamou sua atenção, Tamara? Não adianta querermos fazer e não foi chamado de Deus. Não meter a colher onde não é da conta. Cumprir o seu chamado e não dos outros. Isso aí. Maricélia, o que é que chamou sua atenção? Não pode voltar atrás. Isso aqui. Uma atenção também acerca do chamado. O que é um chamado? Eu estou perguntando o que é um chamado. Amém. Olha aí. Importante isso. Tirou sua dúvida acerca do que é um chamado, para que é. Agora, uma coisa interessante é a primeira colocação da irmã. Não voltar atrás de jeito nenhum. E eu acrescento algo. Ainda que você cometa uma falha, que alguém fique sabendo ou que ninguém tenha conhecimento, mas não abandone o seu chamado. Dobre o seu joelho, reconheça onde você errou, dê a volta por cima, se esforce para não errar mais, levante a cabeça e toque o barco. Não importa o que vão falar de você, não importa se vão me perseguir, apedrejar, quem vai me justificar é Deus. Você vai passar ali um mês, um ano, pau, alguém olhando atravessado, alguém falando. Problema. Esses que criticam a apedreja hoje vão bater no seu ombro amanhã ou depois dos rapazes. Deve fé com você não, você é uma bênção, glória a Deus abençoe. Tá? Vão ver a glória de Deus na sua vida. Você pode aceitar isso? Danaína, o que é que chamou sua atenção? Se consagrar, se aperfeiçoar, buscar a perfeição no que faz, no âmbito geral. Deixa eu ver, Bia, chamou sua atenção, Bia?
É Bia, não é Tiago, não. Você olha para Tiago. Sim, Bia. Não deve parar. E pensa nele. Mas quando envolve outras pessoas, você está se doando, as pessoas lhe entristecem, lhe machucam, lhe perseguem. É complicado isso, né? Isso aí. Tiago, o que chamou sua atenção? Nunca se contentar, se acomodar, sem procurar crescer, fazer melhor. Sabe o que me chamou a atenção? Não fala isso com você, essa parte da sua aí, vai qualquer não. Amém? Amor. O Senhor com atenção se deve respeitar a autoridade. Deve respeitar a autoridade. A autoridade não só do pastor, do próprio Deus. A autoridade do líder ali, do trabalho que está com você. Pode ser seu amigão íntimo, de brincar, né? Eu já brinco com o velho, né, velho? Eu sou, mas respeito. Amaral, que chamou sua atenção, Amaral? Amaral, esse Amaral é uma benção, esse jogador aí. Eu vou assistir você jogando, rapaz. Eu não me ingresso, não. Eu vou lá prestigiar, aí. Rodolfo, que chamou sua atenção. Qualquer coisa no estudo hoje. Nada! Eu ia falar, já falaram. É o que mais ou menos? É que não pode parar. Não pode parar. Né? Rodolfo, não entrar em detalhe com ele, passou um tinha aí, né, Rodolfo? A do batismo. Acreditou, meteu as caras e foi, venceu. Jovem, novo na fé, aceitou Jesus todo dia. Aí meteu as caras. Se decidiu mesmo desse exato, foi lá, meteu as caras e foi. Tem quantos anos, Rodolfo? 15 anos. Deus lhe abençoe, mais e mais. Rosana. O que chamou sua atenção? Acerca de liderança, acerca de respeito, respeitar o chamado do outro. Respeitar o chamado do outro. Isso aqui. Ficar na vocação. Ficar na vocação, glória a Deus. Luiz, eu vi do Luiz. Tudo aqui foi Paulo chamou a atenção. Mas o programa chamou a atenção sobre o ensinamento de não bater. Não bater nas ovelhas. Isso, muito importante. Perdão. Desde a semana passada, o Espírito de Deus botou isso no meu coração para ministrar aqui, eu esqueci. Eu esqueci quando foi a hora de Deus. E hoje o Senhor me lembrou disso aqui. Porque cada um da gente tem nossos problemas, nossas coisas. Se acontecer problema em casa, na família, não sei. Mas chegando daqui, muitas vezes, você vai caçar, você é bravo. Mas quando você for porrada, vai sair mais triste ainda. Mas pior é que não entrou. Muitas vezes nós recebemos uma palavra de incentivo, mas que sai recogilhada, tem mais alegre. Daqui para cá, da vez, quando nós vai triste, sai muito bem. Alegre pelo incentivo. Hoje mesmo, eu ensino aqui, hoje mesmo, incentivo. Glória a Deus. Não pode meter, como fala para falar porrada. A mensagem que eu falo, mas não direcionamento assim, me incentivar. Eu mesmo peguei minha parte. Glória a Deus. Muito importante isso aí. Por exemplo, você vai pregar numa igreja, a Igreja Batista do Caminho das Árvores, do Bispo Batista Daniel, lá no Itaigara. É uma igreja que a maioria das pessoas, boa parte das pessoas, se não a maioria, são pessoas de classe média alta, até por causa do lugar em que a igreja é localizada, pessoas realmente ricas, que frequentam aquela igreja. Ok? Então, financeiramente passando, ou falando, talvez até esses, mas não passam muitas como algumas pessoas de outras comunidades mais carentes, periferia, passam. O padrão de vida deles é outro. Então, passam luta sim, todo mundo passa luta de uma forma ou de outra. Mas eu falo pelo menos nessa área financeira. Aí tem muita gente que tem um plano de saúde, não vai para a HGE, não vai para o Alberto Santos, vai para um outro hospital melhor. É assim, não é? E o lazer da pessoa é diferenciado, o padrão de vida é outro. E você trabalha aqui no bairro da gente, comunidade carente, é diferente. Então, além de problemas que aquelas pessoas têm, a gente tem, a maioria das pessoas do bairro carente como esse, tem a própria questão financeira. Então, o sofrimento é diário, em várias áreas, a luta, as batalhas são constantes. E de repente a gente vem na igreja e só porrada. Mas Deus mandou. Deus dá uma sabedoria para enfrentar. A pessoa acaba se
pessoa antipática. Aqui, um irmão que foi pastor aqui no ministério, foi afastado de ser pastor, depois entendeu que tinha que ir embora do ministério, Deus abençoe ele por onde estiver. Mas, uma época, ninguém queria ouvir o irmão. Quando ele começou a caminhar, ele era humilde, ele não fazia isso, mas chegou um momento que depois que ele foi ungido pastor, nunca mais ele foi a mesma pessoa. Até que chegou um ponto que ninguém queria mais ouvir. Ele dirigiu umas duas congregações e a igreja ficou vazia. Ricardo aconteceu muito que Ricardo ajudava numa congregação, né, Ricardo? Pastor, só precisa ir lá só tem ele, a mulher, os filhos e a dona do quadro, não tem mais ninguém congregando. Ninguém queria ficar. Então, se não, uma pessoa antipática, é só madeira, achando que tem que bater aquela porta dele, e assim. Falta de sabedoria, falta de conhecimento, falta de sentimento. E ao invés de ajudar, começou a espalhar. E até hoje o ministério dele não vai para lugar nenhum. Se ele não mudar os conceitos dele, a mentalidade dele, a maneira dele agir, trabalhar, tratar os outros, o ministério dele nunca vai andar. Nunca. Se ele não mudar, não colocar essa mudança dentro dele. Isso é para mim e para você também. Amém? Já que a Bíblia diz em Tiago, para a gente fechar aqui em cima, que aquele que não tropeça no falar é perfeito. E aqui não tem ninguém perfeito. Mesmo que a gente não erre tanto como esse ou como outros erraram, ministrando, dirigindo algum trabalho, mas de uma forma ou de outra, sempre dá uma resvaladazinha, né? Mas que a gente procure se aperfeiçoar. A palavra é essa. Ok, gente? Tem mais alguém aqui? Vanderleia, o que você aprendeu hoje, Vanderleia? Não fale na costura. Está proibido de falar na costura. Não, o que é que você aprendeu aqui hoje? O que é que você chamou sua atenção, Vanderleia? Compromisso com Deus. Buscar se aperfeiçoar para fazer melhor. E aí eu aproveito para deixar a brincadeira na coxinha à parte, mas não só a coxinha beijadinha, tudo que a irmã Vanderleia faz. Não é porque só está na. Sempre que eu pego um táxi, pego alguém, ou algum amigo, ou carona, ou vou em algum lugar, que alguém puxa a conversa de festa, eu faço a propaganda. Eu falo, vai lá na igreja, minha irmã é doceira. Você precisa comer o bolo que a irmã faz, o doce, a coxinha que a irmã faz. Precisa comer. Não é porque está na frente dela, não. Eu não conheço ninguém que faz esses trabalhos aí, essa coisa gostosa, como a irmã. Não conheço. Amém? É isso mesmo. João Batista faz muito bem também. O João Batista foi grego aqui. Mas o Vanderlei é melhor. João Batista, me perdoe, João. Amém? Não tem igual. Não tem igual. Não tem igual. Que Deus abençoe. Amém, gente? Vamos orar. Aprendemos. Agora vamos praticar. Faça suas lutas com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, não importa, no seu trabalho, seja luta de ordem financeira, não sei. Vence. A ordem é vencer. Amém? Amanhã tem ensaio das senhoras. Está chegando a festa, olha gente, está chegando a festa das senhoras. E vamos fazer também a festa do 5 de oração, Morgana. Vamos orar isso aí? Vamos organizar isso aí. Ok? As senhoras, por favor, venham amanhã. A irmã Rosana foi comprar os panos, né? Está também um pouquinho hoje. Vai trazer amanhã um direitinho para ver com vocês aí, ok? E que cor vai ser a fada? Vou comprar uma camisa verde. Não, já tem uma verde. Olha, não precisa comprar não. Amém? De amanhã a 8, na outra semana tem ensaio com os senhores. Amém? Avança os passos para mim também, meu amor. Terça-feira que vem, na outra semana, ensaio com os senhores. Dia 15, passeio dos jovens, estou provado. Aleluia. Você também, né, galera? Galera, meu ajudante, claro que vai. Amém? Consagrar Jesus de amor, pastor, esqueci. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Cantar amanhã, o pastor já estourou ali. 10 minutos no limite. Meu Deus, vocês passaram vez. Meu espírito é jovem. Eu tenho 43 anos, mas meu espírito é jovem. Fica aí. É bom.
Oremos, fica à vontade para ofertar e dizimar. Lembrando a igreja, compromisso com dízimo e oferta, honrar nosso compromisso, dia 12 é o dia do aluguel. Amém? Deus vai honrar, Deus vai nos dar vitória nisso aí. Amantíssimo Deus eterno Pai, espere-nos em paz, abençoados e guardados em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos dê a paz, nos dê graça, nos dê vitória no nome de Jesus. Todos podem dizer amém? Amém. Eu vou marcar uma reunião com alguns. Eu vou marcar reunião com quem está na lista da consagração. Os que vão ser separados para a obra e os que não vão ser também, mas que estavam na lista. Eu vou marcar para eu poder dizer a cada um. Você não vai poder, você pisou na bola ali, você pisou na bola aqui, você não está dando pontinho aqui, você tem que se ajeitar aqui. A gente vai pegar uma turma para a gente conversar. Amém? O grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, agora e para sempre. O povo de Deus diz. Amém. Deus abençoe, amém? Pastor postou um monte de vídeo lá na festa. Tem vídeo no celular também, Marlene? A festa tem vídeo no celular também. As cadeiras.